Olá, boa noite, pessoal. Muito boa noite. Já sabem, né? Adivinha? Adicionar o Alexandre aqui na live. Para variar, tá falando aqui na live, né? Aê! Ué, É mas a entrou a Mônica que vai Mônica ali. participar. Tá na Mônica, não tá no Alexandre, meu. E aí? E aí, ô, você tá escuro, velho. Tô escuro? Como assim tô escuro? Tá. Não, tá tudo preto sua tela aí. Não, tá normal Você tá aqui. sem vídeo, mano. Não, tá normal, pô, tô me vendo. Não, mas eu não tô te É, vendo. tem alguém me vendo? Vamos lá, vamos perguntar pras pessoas, cara. Vamos perguntar pras pessoas. Tem alguém me vendo? Peraí, vamos esperar alguém falar. Vai lá ver se sua mãe tá vendo, papai. Tá. Vamos ver, Ale, peraí. Você não tá me vendo mesmo, Ale? Não Nada? tô te vendo, cara. Nada. É mesmo, cara. Tá É vendo lá? mesmo. Não? Tá normal lá? Ah, então, Ale. Tá aí, ó. Tá normal aí pra você que não tá aparecendo, cara. Ué, só Estranho, né? pra mim, então, cara. Pra Mônica também tá aparecendo. Ah, tá bom. Eu sou feio mesmo, você não precisa me ver. Você precisa me ver? Ah, sei lá, eu gosto de ver sua cara, né? É mesmo? É, pera aí, eu Olha. vou sair e vou entrar de novo. Não, mas é ruim, deixa assim mesmo, Ale. Acho que Tá vai bom. aos poucos. Acho que daqui a um tempinho deve aparecer aí pra você. Tá? De algum jeito. Tá Ah, bom. sim, com certeza. Vambora, vamos lá. O Então tá quê? bom. Eu Sai, quero Ale, tá bom, Ale. deixar gravado nos autos que eu não estou te vendo, tá? Qualquer coisa, Tá bom, tá bom. Não, sai e volta, vai lá. melhor sair? É, quer sair, então Eu sai e já volta. volto. Tá bom. Pera aí, pessoal, fica aí, gente, fica aí. Não sei por que dessa vez ele não tava me vendo. Vou convidar ele de novo aqui. Segura aí, gente. Ó, apareceu de novo, Alexandre. E aí? Não, a mesma coisa, cara. Não sei o que tá acontecendo, não. Mas você não tá aparecendo pra mim, velho. É? Então, tudo É, bem. Não, me interessa. Os outros estão me vendo, as pessoas estão me vendo aí, tá beleza. segue o jogo. Segue o jogo, tá bom. Então tá. E aí? Vambora? Vamos começar? Bora, demorou. Vamos fazer a nossa oração com a nossa mascote? Isso aí. Parada? Vamos lá. Chega, vem cá. Ah, o Ale não vai ver a vitória, né? Mas tudo bem. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer nossa oração de abertura aqui da nossa live. Para Deus abençoar as nossas palavras, né? Que corra tudo bem, conforme foram as outras também, que foram bem legais. Vamos lá, Vi. Ora por nós aí. Bom, Deus, muito obrigada por estar fazendo mais uma live. Que essa live seja abençoada, que venha tocar no coração das pessoas mais uma vez. Peço que esse episódio que eles vão fazer, as pessoas gostem e que entre a quantidade de pessoas que o Senhor mandar. Peço que eles consigam falar, às vezes, salvar um relacionamento assim, desse jeito que eles vão falar desse tema. Então, eu peço que eles venham a falar, Tocar tocar o coração das pessoas. Isso. Venha falar as palavras que Deus fala para eles falar. Isso. Então, eu peço que seja abençoada essa live. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Obrigado, vai lá. Pronto, mascote. É isso aí. Um monte de gente entrando, legal. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Boa noite para vocês. Que seja um momento abençoado mais uma vez. Tá sendo muito legal, né, Ale? Porque a gente tá recebendo feedback das pessoas. É, isso é legal, Falando, hein? né, cara, da importância da nossa live, que tá tocando o coração de todo mundo. E é muito bom, cara. É isso, né? Vamos lá, Ale. Você quer dar aquele recado básico, né, do início, que a Isso. gente não tem conexão com a nossa igreja, né, nesse projeto nosso aqui. Então, só realmente para ficar claro que esse projeto ele é individual, ele é meu e do Alexandre, então não tem nenhuma conexão com os cronogramas da igreja, tá, pessoal? Hoje nós vamos falar uma parte 2 aqui do que a gente já falou na semana passada, a respeito do perdão de pai para filho.
né? E é um assunto muito extenso, então não coube na live da semana passada, né, Ale? Então, vamos lá. Vamos começar, Ale. Você quer dar o seu Top. recado aí, falar alguma coisa? Vamos lá. Vamos Começa lá, aí. eu só vou fazer uma leitura rápida aqui, só para dar um esquenta aqui. Gênesis 45, onde fala do perdão de José do Egito para com os irmãos dele. Eu não sei, para quem não sabe da história do José do Egito, ele era um filho querido de Jacó, e aí os irmãos tinham ciúmes dele, né? E eles tinham sonhos que revelavam algumas coisas, onde ele seria um grande homem, seus irmãos seriam colocados abaixo dele. E aí foi a gota, né? Os caras queriam dar fim no cara de qualquer jeito. Na verdade, eles queriam matar o, o próprio José. Mas fizeram uma palhaçada e venderam ele lá como escravo, né? E aí ele, como escravo, foi vendido, foi trabalhar na casa de Potifar por um período. E aí a mulher do Potifar sacaneou ele também. O cara foi preso, ficou anos preso, até que, por ele ter esse dom de revelação de sonhos, ele conseguiu revelar os sonhos do faraó. Ele se tornou, ele caiu na graça, né, do faraó, e se tornou governador do Egito. Ele era o homem mais poderoso do Egito, abaixo do faraó. Então, vamos lá, Gênesis 45. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos seus irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do faraó. Cara, imagina o alívio desse choro, cara. Um choro que o cara tava segurando, sei lá quantos anos o cara tava segurando isso, cara. Quanta amargura, quanta sofrimento. E esse choro foi a liberação do perdão dele, cara. Pensa um choro que tava guardado na alma do cara, velho. Pensa, eu fico imaginando o alívio do cara. Pra ele com certeza colocar tudo isso pra fora. Cara, é demais, velho. Aí José disse aos irmãos: eu sou José, o meu pai ainda está vivo. Porque a preocupação dele era o pai, porque o pai, ele mimava ele, né, cara? E ele adorava esse pai dele. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aqueles que você venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com o que vocês mesmos, por terem me vendido, a fim de serem trazidos para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. Cara, José teve uma percepção do que aconteceu com ele. José teve a percepção que foi necessário ele passar pelo que ele passou para ele chegar aonde ele chegou. Porque além de ele estar salvando vidas e vidas da família, a gente tem que levar em consideração que ele está cumprindo uma promessa de Deus. A gente tem que levar em consideração que ele está salvando vidas de descendentes de Abraão. Qual era a promessa de Abraão? Você vai povoar, velho. Você vai criar nações. Essa era a promessa. Né? Verdade. E poderia ir tudo para o buraco. Se esses descendentes de Abraão morressem lá. E é por isso que ele trouxe todo mundo para o Egito. E todo mundo cresceu. Lógico, a história continuou, virou todo mundo escravo. Depois Moisés aí
a história de Moisés, tirar todo mundo de lá. Mas, enfim, ele seguiu teve que passar por esse processo. Mas o que me toca nisso, cara, é a parte realmente onde ele libera o perdão. E liberar esse perdão para com os irmãos, você tem que ter uma maturidade, velho. Porque assim, eu sei que você fala assim, mas o cara é o governador do Egito. Se eu sou o governador do Egito, eu mando buscar esses caras lá. Eu não tenho essa maturidade, cara. Eu não tenho. Mas o cara tem. O cara era temente a Deus. O cara já... E assim, esse perdão dele foi fundamental para tudo. Teve que passar por isso. O entendimento dele foi... Como eu posso dizer? Foi necessário ele entender isso para que ele liberasse esse perdão. E aonde eu quero chegar com isso é falar para você agora. O seu processo te trouxe até aqui para você liberar o seu perdão. E agora a gente quer escutar de você como que foi esse processo. O que aconteceu? Cara, esse processo é um processo que eu vou te falar, cara. Foi muito, muito doido isso, cara. Vou falar. Vamos lá. Vou começar falando um pouquinho aqui, Ale. Que assim, sempre eu tenho em mente, cara, que a gente sempre vai trabalhar com a prevenção do perdão, né? Isso é inevitável, né? Pra gente não precisar chegar no perdão. Já é a terceira live seguida que a gente tá falando disso. Porque não tem como, cara. Então vamos falar um pouco aí de conscientização, né? O perdão ele precisa ser liberado, isso daí é claro, mas se a gente puder prevenir esse perdão, né? Ele só deve ser evitado se a gente prevenir a necessidade de pedir perdão, né? Ou seja, não errar, se antecipar e vigiar, né? Realmente vigiar tudo, né? Todas as relações. Eu penso assim, cara, os pais são responsáveis pelos filhos de Deus, né? Devem ensiná-los, educá-los e cuidar deles, né? Nós somos tutores dos nossos filhos, cara. E recebemos a responsabilidade de ensiná-los e educá-los, né? Então, no mundo, a gente precisa encontrar um modo de salvá-los, né? Das influências do mal mesmo, do dia a dia, né? De tudo que vem para roubar o nosso filho, né? Para aniquilar aí a educação que a gente está passando para ele. Mas também a gente tem que saber educar, né? Então, os pais, na minha opinião, devem ser firmes com seus filhos, né? Mas também tem que ser bondoso, não pode ser tão assim, né, ao ponto de você ser duro, porque senão você não cria um amigo, né, no filho, e o filho não cria um amigo em você. Então, os pais são responsáveis perante o Senhor, né, pelo modo como eles educam e orientam os filhos, né? Então, tem aquela passagem em Salmos 127, no versículo 3, eis que os filhos são herança do Senhor. Eu acho isso fantástico, cara. Então, aqui, pela fé, oração e o nosso bom exemplo, nossos filhos se tornarão obedientes. Se ele vê um bom exemplo, ele vai se tornar obediente, não tem como. Então, se o Senhor me colocou como cabeça de uma família, né, eu tenho que exercer esse cargo com humildade, com paciência, não como um ditador, mas como um companheiro fiel, um pai que é tolerante, carinhoso, né, atencioso e não arrogante. E eu desejo ser honrado, né, na minha posição pela dedicação, pela minha capacidade e ter a ajuda do Espírito Santo no cumprimento do meu papel. Então, de modo que a gente possa levar a efeito, né, a salvação de todos que foram colocados sob a minha responsabilidade. A minha família é minha responsabilidade. Então, a gente tem que ter um relacionamento, Ale, de amizade entre pais e filhos, sabe? Uma conversa entre um pai e um filho permite um conhecimento, prevenção na vida do filho. Um filho muda o pai, né? O pai geralmente sente o peso da responsabilidade de ter alguém que depende dele. A minha vida mudou muito, cara, com a chegada da Vitória. Mudou demais, cara. Eu não me vejo mais aquela pessoa que eu era antes, sabe? Criei uma maturidade, assim, que não tinha, uma consciência enorme. Eu tenho um exemplo, antes do meu testemunho, eu tenho um exemplo rápido, cara, da moto que eu comprei, né? Que foi a melhor coisa, assim, do exemplo de renúncia. Eu fiquei 6 anos sem andar de moto grande, né, de moto maior,
só andando de scooter, né? Ando até hoje de scooter para me transportar. Mas em 2019, quando minha avó faleceu, a minha esposa mesmo chegou para mim e falou: poxa, você gosta tanto de moto, pô, você não volta a ter, né? Porque eu abri mão quando a Camila engravidou. E aí, na época, eu falei para ela, não, agora você já tá sentindo dores e tal, preciso abrir mão da moto, normal. E eu fiquei sem, desencanei. Aí, quando foi em 2019, ela falou, vai lá, tal, compra. Eu comprei uma, passou um tempinho, eu fui comprar uma grande, cara, uma 750 e tal. Aquela moto forte demais, né, cara, esportiva, tal, chama muito atenção, você anda com X nas costas o tempo todo. E aí eu tava me sentindo muito incomodado e um dia eu saindo aqui de casa, né, já tinha tido algumas sensações, assim, ruins, uns insights, assim, que a gente fica pensativo. Eu tava saindo para ir fazer um passeio com os amigos, né, e a Vitória pegou na minha mão, cara, aqui na porta do apartamento e falou, pai, você vai voltar, né, pai? Cara, eu falei, meu Deus do céu, fala comigo mesmo, né? Tá falando comigo, não é possível. E aí eu pedi em oração que eu tivesse um sinal, assim, para eu ter certeza absoluta que eu tinha que abrir mão daquilo. E um amigo meu sofreu um acidente de moto 2 dias depois que ele quase morreu. Ele ficou em coma. Ele até não está mais vivo, né? Depois, infelizmente, aconteceu uma situação trágica na vida dele. Mas ele chegou a sobreviver do acidente, né? Cara, naquele dia que eu dou o acidente dele, eu botei a moto para vender e falei, não, realmente é um sinal de Deus. Aí a Camila ainda brincou comigo, falou, mas você vai comprar o quê? Pô, você tem uma moto legal, cara, não sei o quê. Eu falei, eu vou comprar um Golzinho antigo. Aí ela falou, ah? Eu falei, é. Mas por quê? Eu falei, porque eu gosto, vou restaurar e vou andar com vocês junto, cara. 50 por hora ali, Cara, devagarzinho. Fala. o que eu acho legal é essa percepção que você tem dos sinais. Sim, Você é antenado com esses negócios de sinais, sou, cara, demais, demais, né? Eu acho demais. bacana isso daí. Eu já sou meio lento para perceber, entendeu? Acho que eu tenho que me lascar primeiro para depois entender o que era. Mas você percebe logo os É, sinais. percebo, cara. Me incomoda. Parece que o Espírito Santo fica me... É o que aconteceu na história do perdão que eu vou contar, velho. Eu fico incomodado, cara. Não tem como eu falar, não vou fazer. Não, vai fazer e ponto. Tá conversado, já tá decidido, sabe? E nessa história do carro, da moto, aconteceu isso. Eu vendi a moto, comprei o carro, restaurei o carro, tenho ele aí até hoje, a gente sai, cara, se diverte. É simplesinho de tudo, cara. Uma coisa mais simples, não chama tanta atenção, a gente anda junto. Eu quero dar uma desestressada, eu vou no mercado com o carro, dar uma volta, já dou uma acalmada, sabe? É uma outra pegada. Mas por quê? Porque eu entendi que, às vezes, você não pode ser teimoso. Você precisa escutar a voz de Deus e renunciar. Deus está falando para você fazer uma coisa. Você tem que ir lá e fazer, cara. Obedece. Seja obediente. Né? É aquilo lá. Arrependam-se ou pereçam. Né? Então, tem que arrepender. Tem que obedecer. Tem que seguir, cara, o que Deus está falando. Deus está te dando, vamos dizer assim, você está sendo VIP com Deus, e ele está falando com você. Por que você não vai ouvir? Você vai ser teimoso, não vai ouvir? Não dá. Então, realmente, eu parei para ouvir, sabe? Esse foi um exemplo, tá? Da mudança que um filho causa no pai, né? E eu reconheci isso e falei, não, vou abrir mão, cara, é um hobby. Sabe lá, Deus, mais para frente, eu me sinto confortável, sei lá, tô morando no interior da vida e tal, compro outra lá na frente, mas agora no momento de eu cuidar da minha filha, eu garantir que eu vou voltar vivo para casa, sabe? Garantir a minha família, né? E é isso que eu busquei. E assim, Ale, eu acho assim, pai ele tem que ser próximo, né? O filho ele tem que ter Sempre, essa questão de isso aí. compartilhar. O filho tem que compartilhar as experiências, as dúvidas com o pai, né? Mas como fazer isso, né? O pai, quando ele julga, condena o filho e não escuta, ou sempre reprime, né? Sem explicar motivo, você tem que ouvir teu filho, né? Se o teu pai não tem um perfil de aconselhador, você, filho, tem que chegar no teu pai e questionar ele da opinião dele, para que você desperte isso nele. Enfim, um tem que despertar o outro, sabe? Para você fazer aquela relação de amizade, tem que chegar perto, você tem que ser humilde, tem que dar o braço a torcer, não tem orgulho, né? E acho que é isso, é questão de encorajar pais e filhos, sabe? E aí eu trouxe aqui mais um versículo, antes de eu começar aqui. Colossenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Certo? Você não pode desmotivar teu filho, você tem que pôr ele para cima. Né? Por que eu estou falando tudo isso, né? Estou falando tudo isso porque a minha história, cara, ela é muito baseada
em relacionamentos que envolveu várias crianças nessa história toda, e que foi tudo muito mal pensado, mal organizado, sabe? Todo mundo agiu na carne, entendeu? Infelizmente. Mas está tudo superado hoje. Mas por muitos e muitos anos, né? Essa história toda ficou muito causando tristeza em algumas pessoas, nos meus irmãos por parte do meu pai, na minha irmã por parte da minha mãe, né? Gerando problema para todos, sabe? E o que eu pude ajustar disso tudo, eu ajustei, cara, sabe? Eu conversei, mandei uma mensagem para minha irmã mais velha, eu quero ir lá visitar ela, tomar um café com ela em breve, se Deus quiser. Mas ficamos muitos anos sem se ver, e assim, isso não faz sentido. Nunca tive nada contra, né? Só foram coisas que a vida fez aí, né? E as pessoas não estavam preparadas e acabou rolando de um se afastar do outro. Mas vamos lá para o meu testemunho. Vamos lá. Meu pai, tá? Meu pai, ele separou, ele tinha já um casamento antes da minha mãe, com 2 filhos. Meus 2 irmãos mais velhos, que têm diferenças de 3 anos a mais do que eu. Uma tem, o meu irmão mais velho tem 3 anos a mais que eu, a minha irmã tem 3 anos a mais que ele. E aí, o meu pai separa da minha mãe quando eu tinha 2 anos de idade, né? Então eu tinha 2 anos, bebezinho de tudo, meu pai separa da minha mãe. A partir daí eu me lembro muito da minha mãe, próxima de mim. E eu tenho uma forte lembrança da presença dela, assim, e eu até uns 5 anos eu lembro muito dela, sabe? De lugares, de cenas, de situações agradáveis, de passeio que eu fazia com ela. E aí, então, com 5 anos, a minha mãe conhece meu padrasto, né? Nessa época, aí o meu pai, ele tinha o hábito de me buscar, um fim de semana sim, um não, para passar o dia, aquela coisa de pai separado. E eu e meus irmãos, a gente sempre passava algum tempo junto, assim, com a nossa avó, né? A avó, mãe do meu pai. E era legal, meu pai tinha aquele kit anos 80, né, velho? Tinha um diplomata, um pastor alemão, saca? Ele já tinha tido 7 galo antes, então ele tinha um kit anos 80, né? Sabe? E era muito bacana, eu e meu irmão, a gente lavava Opala. Eu lembro claramente, cara, eu e meus irmãos indo embora com meu pai à noite, assim, pra minha casa, né? E a gente indo no Opala, na Ricardo Jafé, assim, o carro limpinho e tal. Eu curtia pra caramba aquele momento, cara. Só que aí é onde vem o meu primeiro trauma, né? Que foi em torno dos meus 7 anos. O meu pai prometeu me buscar um dia de manhã e eu fiquei esperando, né? Na casa da minha avó, como eu sempre ficava, arrumadinho e tal, né? E eu fiquei a manhã toda e ele desapareceu, cara. Ele não tinha telefone na época, né? E ele simplesmente nem me ligou, não falou nada. E aí, em torno de uns 2 anos depois disso, me falaram, porque na verdade eu com 9 anos eu passei por uma cirurgia de apendicite. E aí me falaram que o meu pai tinha ligado, que ele estava no Recife. Pra mim, cara, achei que ele tivesse até morrido. Só que a minha mãe sabia da saída dele pro Recife desde o dia que eu fiquei esperando. E não me contaram, cara. E me deixaram com aquela sensação de perda do meu pai, um buraco, cara, dentro de mim. Só me contaram porque eu passei pela cirurgia com 9 anos. E aí ela ligou pra ele, não sei como ela conseguiu falar com ele lá, não sei se ela falou com a minha avó, alguém avisou. E aí ele ligou lá em casa e falou comigo. E aí, esses anos aí foram de 89 até 91, né? E aí, até 93, meu pai ainda ficou no Recife. Aí eu passei, em questão paternidade, foi eu tendo meu avô como exemplo. Meu avô, pai da minha mãe. E o meu padrasto já estava em casa com a gente. Já convivia desde os meus 5 anos lá junto com a gente, né? Então, só que nessa época ele namorava com a minha mãe. Mas ele era bacana, ele era jovem ainda ali, né? Então, assim, era um cara que tinha uma conversa legal comigo, falava de carro, a gente adora carro, né? Eu adoro carro e moto, então ele sempre vinha com as histórias de carro, eu ficava prestando atenção, adorava, cara, adorava sair com ele para dar rolê de carro. E ele sempre dirigia correndo e fazia corte no trânsito e aprontava, eu achava o máximo isso. E aí eu aprendi a dirigir com ele, inclusive. Aí você imagina que não foi boa coisa que aconteceu, né? Mas não, tô brincando, foi legal. E aí, cara, só que eu sei que nesse tempo aí, durante esse tempo, muitos finais de semana eu era deixado na casa da minha avó, né? Que minha mãe, tipo, ia sair com ele, eu ficava lá na minha avó. E minha mãe esperava eu dormir pra sair. Só que ela achava que eu tava dormindo. E eu fingia que eu tava dormindo. Porque eu era muito traumatizado, cara. Eu não queria que minha mãe ficasse longe de mim.
Porque eu acho que eu tinha aquela sensação de que eu já tinha perdido meu pai, que estava longe, e acho que minha mãe ia embora também. Você E tinha eu uma não dormia, eu sensação de fingia. abandono, né? Exatamente, cara. Eu não queria, eu não conseguia dormir, Ale. E aí eu fingia que estava dormindo e ela ia embora. E aí quando ela ia embora, eu ia passar lá com meu avô e com a minha avó e ficava lá trocando ideia. Até que desse sono, alguém me levava pra cama. Nem lembro, cara. Eu sei que eu não conseguia dormir. Eu tenho essa imagem na minha cabeça clara. E aí eu sei que por muitos anos, cara, eu tive insônia sendo criança. Passava a noite toda em claro. Mesmo no apartamento que eu morava com a minha mãe e com meu padrasto, ali no aeroporto, né? Eu passava a noite toda em claro, cara. Alguma coisa me aterrorizava, velho. As minhas ausências, assim, eu sentia uma ausência, um medo, cara. Que parecia que todo mundo ia embora e ia me abandonar, sabe? Só que eu nunca contei isso pra ninguém, Ale. A minha avó não soube disso. A minha família não soube disso. A minha mãe não sabia disso. Ninguém sabia disso. Que eu perdia a noite toda de sono e às vezes amanhecia, eu ia pra escola sem dormir. Porque eu tinha insônia, cara. Eu não dormia. Era raro eu conseguir dormir mesmo pra valer. E aí, assim, por outro lado, eu ia na casa dos meus amigos, na época que eu morava no aeroporto, e lá tinha quadra, a gente estava sempre jogando bola, andando de bicicleta, brincando e tal. E aí a gente geralmente ia para casa, quando anoitecia, a gente ia para o apartamento de alguém, jogava videogame, ficava o dia todinho brincando, ainda mais porque era prédio, né? Então a minha mãe deixava eu ficar. Cara, eu chegava no apartamento dos meninos, o pai dele sentado no sofá, mó carinhoso com os caras, sabe? Ah, meu filho, meu amor, não sei o que, vem aqui, abraça, sabe? Aí É a gente pesado, brincando de né, videogame. velho? Cara, era horrível, velho. Porque eu olhava ali É, e eu sei o falava, que é meu, isso. cadê o meu pai, cara? Cadê o meu pai? Sério, cara. E eu ficava com aquela sensação horrível, eu não entendia aquela situação. Eu falava, pô, eu não tenho isso. Eu não tenho, meu pai foi embora. E aí você vê quantos anos já se passaram. Eu tava falando pra você, com 2 anos meu pai saiu, com 5 anos de idade, meu padrasto entrou na história, eu já tô falando, eu tô perto dos 10 anos aí de idade, sabe? Então, assim, já são É. muitos anos com uma ausência horrível, cara, né? E assim, cara, só que o que aconteceu em paralelo com isso? A minha mãe e meu padrasto, eles começaram a ter muitas brigas, muitas, muitas, inexplicáveis para mim naquele momento. Hoje eu já entendi os porquês. Mas eu vi eles brigando muito, cara, discutindo muito, né? Então, para mim, às vezes eu queria que meu padrasto fosse embora mesmo, porque eu não entendia. Falava, pô, minha mãe é tão boazinha, né? Eu gosto tanto de estar perto dela, sabe? Apesar dela às vezes não prestar atenção em mim, porque ela às vezes não prestava atenção em mim, sabe? Por causa da profissão, sei lá, eu sentia um vazio da minha mãe. Eu gostava muito, eu sentia isso tudo preenchido pela minha avó e meu avô, cara. E assim, eu fui crescendo nesse clima, com meu padrasto discutindo com a minha mãe, eu não entendi os motivos, vi ele saindo bravo, comecei a criar uma outra imagem dele na minha cabeça, né? E fui convivendo com meu avô, tal, e aí nisso nasceu a minha irmã. No que nasceu a minha irmã, passou um tempinho, a minha mãe descobriu a doença da esclerose múltipla. E quando a minha mãe descobriu essa doença, cara, parece que assim, ela virou a filha e todo mundo virou os pais. Porque ela virou uma pessoa que tudo ela falava da doença. Tudo. Era doença primeiro. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. Ela vivia falando dessa doença e tinha que correr atrás por causa dessa doença, porque ninguém conhecia aquilo, não sabia o que ia acontecer, não sabia se ia morrer logo. Cara, a situação mudou assim, da água pro vinho. Aí eu, que já era carente, tinha minha irmã junto comigo, virou outra carente, né? E a minha mãe doente, né? Só que nesse tempo, em paralelo, o meu pai voltou. Um pouquinho antes, ele já tinha voltado para São Paulo com uma outra mulher, que a mulher é mãe da minha irmã mais nova. E o meu pai, coincidentemente, nesses anos aí, ele foi morar na rua da minha casa, né? Meu pai trabalhava com um caminhão ali no Jabaquara e tal, ele foi morar na rua da minha casa. Cara, isso trouxe uma aproximação grande com meu pai. Mesmo porque a esposa dele da época, que é a mãe da minha irmã, meu, essa mulher tratava a gente como filho, cara. Ela tinha um amor por nós, por mim, por meus irmãos, sabe? Fazia as coisas que a gente gostava de comer, fazia questão que a gente fosse lá. Às vezes a gente ia lá só pra falar com ela, sabe? Pra ver ela lá e tal, e esperar meu pai chegar. Tipo, foi uma época muito da hora, cara. Muito gostoso, assim. Então essa Ela parte da era gente carência do boa. meu pai, gente finíssima, velho. Até hoje, cara. Ela troca ideia com a gente, manda mensagem e tal. Eles nem estão mais juntos. Mas, assim, uma pessoa que sempre deu muito amor pra gente, assim, e isso aproximou a gente do nosso pai de novo, né? Isso foi muito bom, cara. Fez muito bem pra gente, sabe? E aí a gente começou a se aproximar. Aí,
nisso, a outra parte da família lá, cara, se perdendo. Que meu padrasto sempre discutindo com a minha mãe, assim, cada vez mais doente, mais limitada. E eu, cara, cada vez mais com raiva do meu padrasto. Com raiva do meu padrasto, cara. E querendo que ele fosse embora, e discutindo com ele. E a minha mãe reclamava muito dele pra mim, falava muito dele pra mim. E eu comecei a ficar sempre incomodado e tal. E foi crescendo essa raiva, cara. E aí eu sei que eu cheguei num período ali que eu trabalhei com meu pai, né? Em 2014, eu trabalhei com um caminhão com ele e tal. Nessa época eu fiquei super perto dele. Então eu tive a certeza que o meu pai eu já tinha perdoado, sabe? E eu até no final daquele ano ainda conversei com ele, agradeci, falei, pai, você me deu um emprego bacana aqui pra gente trabalhar junto, muito obrigado, sabe? Você uma época sumiu, mas assim, eu já superei isso e tal. Então assim, eu mostrei pra ele que ele tava perdoado, cara, né? Então meu pai ali parou de ser o vazio, porque eu acostumei com ele daquele jeito. Então a gente passou a se ver com frequência, a gente se fala sempre. E hoje ele é super presente, cara. Ele me liga toda hora, manda mensagem. É um barato, assim. Meu pai é tranquilo hoje. Só que ficou aquela raiva ali, cara, do meu padrasto e a minha mãe. Eu não entendi aquela história. E a minha mãe começou a ter que usar muito remédio, começou a ficar muito dopada. E eu comecei a ter que cada vez cuidar mais dela. E a história, vocês já sabem muita parte dessa história, né? Dos cuidados meu com a minha mãe. E isso daí, cara, começou a minar a família toda, sabe? A gente ficou muito, muito mal mesmo por causa disso. E aí foi aonde eu comecei a ter cada vez mais que cuidar da minha mãe. E cada vez mais eu botava o meu padrasto para longe, sabe? Eu afastava ele e cada vez mais eu tinha raiva dele. Só que isso me incomodava demais, sabe? Demais, cara. E aí eu sei que, enquanto a minha avó esteve viva, né? Ela esteve sempre no papel de mãe, assim, sabe? Então, com a minha mãe muito doente, eu passei a decidir as coisas sempre na presença da minha avó. A minha avó, tudo que eu decidi a respeito da minha mãe, tudo, sem exceção de nada, a minha avó que participou, a minha avó que conduziu junto comigo, eu fui apenas um representante. Ela sempre me apoiava, falava, não, ó, é isso que a sua mãe quer que faça, você faz assim, faz assado, eu me entendo com a sua mãe depois, pode fazer que eu seguro, sabe? Seguro o B.O. Então a minha avó estava sempre à frente, cara, de tudo. Então ela tinha um papel de mãe mesmo, minha, assim. Só que em 2019 ela se foi, né? E aí de lá pra cá, cara, minha mãe foi ficando cada vez mais doente e o meu padrasto cada vez mais de lado, né? E isso, cara, causou um conflito muito grande, assim, sabe, na família, porque a minha mãe cobrava de mim a ausência do meu padrasto na vida dela, porque ela muito me culpava às vezes, falava, poxa, mas então, porque se ele vier aqui, né, você vai achar ruim. E eu falava, mas eu não falei isso. Eu não falei que eu vou achar ruim. Ele pode vir aqui a hora que ele quiser. Na verdade, eu quero mais é que ele venha para te visitar, para me ajudar, porque eu tô sozinho cuidando de você. Então, se ele vier para ajudar, legal. Todo mundo que quiser vir para ajudar, pode vir. Agora, para atrapalhar, fica na sua casa. Entendeu? Porque para ficar atrapalhando, dando palpite, a gente não precisa. A conversa é direta, assim, entendeu? Para ajudar, vem comigo. Eu preciso de braço. Agora, para ficar palpitando, cara, sem sair de dentro de casa, meu amigo, fica na sua que é melhor para você, entendeu? Então aqui a conversa foi sempre assim. E aí entra a igreja. Aí, meu amigo, eu entrei para a igreja ali, no meio desse clima, e eu comecei a entender a respeito de tudo que eu precisava mudar em mim, uma boa parte. Falei, e agora? Como eu vou mudar essas coisas, cara? E aí eu comecei, chega no dia de culto, perdão. Aí você tá lá sentado, o Espírito Santo tá ali sentadinho do seu lado, encostado assim, aqui cutucando seu ouvido, falando, filho, você tá ouvindo o tema? É sobre perdão, sabe? Aquilo que você ainda não fez? Então, é perdão, tá bom. E foi passando, cara, e aquilo me incomodava, velho. Porque eu me sentia um hipócrita de começar a pregar a palavra, de começar a falar de Jesus, sabendo que eu não tinha perdoado uma pessoa. Aí primeiro eu trabalhei isso com a minha mãe, sabe? Comecei a ser mais calmo, assim, de falar com ela. Falei, mãe, tudo bem, mãe, eu entendo suas escolhas lá do passado, mas ó, aí eu comecei a abrir para ela tudo que eu tinha sentido e que ela não sabia. E ela doente pra caramba aqui em casa, a gente cuidando dela aqui, eu várias vezes sentei com ela para conversar sobre isso. Falei, você precisa saber, né? Porque você tá doente que eu vou te poupar. Você precisa saber, porque senão se você for embora, eu não falo, você não sabe,
eu fico com um sentimento ruim a seu respeito, é melhor a gente esclarecer. Cara, eu sentava com ela e trocava ideia. Expliquei, ela, ai, mas eu não tinha percebido. Ah, mas eu não notei que eu fiz isso. Eu, não, tudo bem, mãe, tá tudo bem, a gente tá tudo beleza aqui. Só entenda que ficou um buraco lá, mas a gente tá preenchendo e tá tranquilo. Você é minha mãe, eu te amo e vou te levar junto comigo até o seu último dia, né? E com a minha mãe, assim, eu perdoei. Então aqui eu já liberei perdão para dois. Meu pai, para minha mãe. De boa. E segui, cara. Porque eu falei, bom, sou grande o suficiente para tocar minha vida. Vamos que vamos, né? Só que aí vem o Espírito Santo. E fala, e aí, campeão? Falta uma pessoa. E esse é o mais difícil. É o mais grosseiro. É o mais durão. É o mais ogro. Entendeu? Falei, cara, como é que eu vou chegar nesse camarada, velho? E vou pedir perdão pra ele. Aí eu tive que trabalhar isso em mim, você entendeu? Ale, o negócio chama oração, paciência e Espírito Santo, velho. Aí eu comecei. Cara, três pontos. Oração, paciência e Espírito Santo. Ah, meu Deus do céu. Aí, eu vou lá e vou fazer o curso de casais da igreja com a Camila. Aí a gente fazendo o curso de casais, cara, terceiro tema, perdão. Aí eu falei, já sei que vai dar ruim, né? Tô sentado no curso lá, cara. Acabou o curso, ouvi. Falei, ai, mamãe. Eu saindo do curso, cara, a Camila só dentro da igreja encostou em mim e falou, aí, preciso falar alguma coisa ou você tá lembrando que falta uma pessoa? Aí eu falei, eita, nós. Falei, é verdade, né? Falei, cara, daí pra frente, Ale, eu comecei um trabalho, velho, na minha cabeça. Eu brigava tanto comigo mesmo, cara. Brigava tanto com a carne. Eu pedia tanto em oração pra Deus. Falei, Deus, me ajuda. Eu preciso perdoar esse cara. Eu não posso, eu tô sendo injusto, eu tô sendo hipócrita. Eu não tenho direito de subir ali e falar de palavra do Senhor se eu não perdoar ele, né? Cara, é impressionante isso, olha. E aí eu sei que, assim, Deus, ele é tão perfeito que eu sabia que ele ia propor uma situação que facilitasse esse cenário, né? Para que eu pudesse sentir, eu queria sentir no meu coração de falar com ele, cara. E aí a minha mãe vai e é internada em julho, né? E quando ela foi internada, cara, teve aquele diagnóstico complexo lá, a gente ainda não sabia só no começo da investigação dos exames que ela estava fazendo, tudo, né? Só que ali a gente já tinha certeza absoluta, a gente já tinha conversado em família a respeito dela ter que ir para uma clínica por conta de cuidados 24 horas que ela precisava. E aí, nesse dia, eu cheguei para eles e falei para ele e para minha irmã, falei, ó, preciso conversar com vocês lá com a mãe, vamos lá no hospital juntos. Ah, tá bom. Cara, aí a gente entrou no quarto, na hora que eu sentei assim, que ele entrou no quarto, ele sentou, cara, eu olhei para ele, eu sabia. Falei, é hoje. É hoje. Aí a gente conversou, ele olhou para mim e falou, Rafael, eu apoio tudo que você está fazendo, cara. Essa decisão que você está tomando e que nós estamos concordando aqui é o melhor para sua mãe. Nós estamos juntos e eu apoio você. Ele falou, um tempo atrás eu não concordaria, mas olhando para ela hoje, na condição que ela se encontra, de cuidados que ela precisa, não tem como a gente dar conta dela aqui. A gente vai precisar de apoio profissional. Não é pedir para alguém que limpa a casa se promover para cuidador, não. É enfermeiro, é gente profissional. Precisa. Porque precisa olhar a pressão, precisa olhar um monte de coisa, precisa ver uma série de fatores. E aí, cara, nisso a gente foi indo embora. No que a gente desceu no elevador, cara, eu escutei uma voz, cara, falando assim, você ainda não perdoou o cara, velho. Você tem que falar pra ele. E tava ele e minha irmã no hall do hospital, assim. Cara, a hora que eu me enchi, assim, ó, eu olhei pra cara dele, ele ficou olhando pra mim, minha irmã no meio. Aí eu olhei pra ele e falei, quero te falar uma coisa. Aí ele falou, fala. Eu falei, eu quero que você me perdoe, porque eu fui muito injusto com você. Eu falei, eu sei que você errou em muitas coisas, mas eu fui injusto com você. Eu não devia ter feito daquela forma, eu tinha que ter feito de outra forma. Cara, ele parou, eu olhei pro olho dele, eu vi lágrima no olho dele, Ale. Aquilo mexeu comigo, e a minha irmã estava do meu
lado. Só que eu não tava olhando pra cara dela, eu tô olhando pra cara dele. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu quero que você me perdoe por tudo que eu fiz pra você. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Isso Eu fiz aí. muito mais por você do que eu fiz pro meu próprio filho. Você pode nem ter percebido isso, mas eu fiz muito mais por você do que pelo meu próprio filho. Da Cara, hora. eu fiquei travado assim. A minha irmã mandou uma assim, sabe? Quando não tem o que falar, ela mandou assim, ai gente, que fofo. E pegou e limpou o olho, mano. Cara, olha, mas vou te falar que eu subi na moto, meu irmão. E eu não sabia nem onde é que tava mais o peso que tinha, cara. Sumiu, É sumiu, isso. sabe? É isso, E aí, cara. e é engraçado que depois disso, cara, que a gente fez isso, a gente começou a se falar quase que todos os dias a respeito dos interesses da minha mãe. E ele É que passou a da ser hora. um apoiador, sabe? Ele passou a ser um cara que me apoia, que me liga para perguntar a minha opinião, que eu pergunto a opinião dele, que a gente decide. A gente colocou minha mãe agora numa clínica, vai colocar numa clínica nova, que a gente encontrou, maior, com uma estrutura melhor, né? É um pouquinho mais longe, mas é um lugar bem bacana, assim, que o quarto tem um banheiro diferente e tal, bem, bem bacana. E pode visitar 24 horas, na outra podia só tendo que agendar, então ficava muito difícil, né? E aí, para decidir isso, eu fui lá, fiz vários vídeos, aí fui mostrar para ele, eu falei, não, vamos lá comigo para visitar. Ele, não, peraí, esse vídeo do jeito que você fez aqui dá para ver, pô, é novo, o lugar é novo, é ótimo. Não, pode decidir. Eu falei, não, você tem certeza? Não, tenho. Cara, eu falei isso para minha mãe, ontem ela falou para mim assim no telefone, Rafael, porque, ó, você pode decidir do jeito que você quiser fazer, tá bom. Eu falei, não, senhora. Eu falei, você ainda não percebeu uma coisa. Eu falei, a partir de agora, não é o Rafael que decide, não. Agora é a sua família que decide. Falei, agora você tem uma Isso aí. família. A gente reconstruiu uma família. Falei, a sua família sentou, eu, a minha esposa, a minha irmã, o meu padrasto, a minha filha, e nós 5 decidimos para você. Não é o seu filho que está decidindo sozinho. Seu filho nunca decidiu nada sozinho. Certo? E aí ela falou, poxa, é mesmo? Eu falei, é mesmo. Eu falei, você sabe disso? Eu falei, se for preciso, a gente vai todo mundo aí e te conta. Juntos, para ver se tem alguém discordando de alguma coisa. Então, assim, a gente passou, cara, de um cenário de grosseria, de, sabe, um tratamento totalmente rude, para uma amizade. Essa semana eu fui na casa dele, fazia mais de 10 anos que eu entrava na casa dele. Eu fui lá, sentei na cozinha dele, nós ficamos conversando, trocando umas ideias lá de um assunto que rolou aí, do negócio aí do telefone da minha mãe. Cara, e a gente conversando. Aí ele, porque eu vou fazer assim. Eu falei, não. Fica na boa. Nós não somos mais aqueles caras lá de trás. A gente não é mais grosso, a gente não é mais bruto. Agora a gente é um cara, meu, que a gente quer imitar Jesus. Aleluia. A gente quer imitar Jesus. E Jesus, na condição do que eu passei essa semana, ele ensina que a gente toma um tapa na cara, a gente dá o outro lado para apanhar. Entendeu? E é isso que eu fiz essa semana. É um assunto muito particular, não vou abrir aqui, mas assim, só quero deixar esse recado, que assim, eu não sou mais aquela mesma pessoa. Talvez você que está do outro lado aí me conheceu um cara bruto, bravo, grosso. Eu não sou mais essa pessoa. Satanás pode me tentar do jeito que for. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu sou uma pessoa com amor. Eu sou uma pessoa que ama a família. E eu estou fazendo o que eu posso pela minha mãe. Eu não sei o tempo que ela tem de vida. Pode ser que seja um dia. Provavelmente seja rápido ou não, se for pela glória de Deus, ele fizer um milagre acontecer. Mas eu não sou mais aquele homem antigo. Eu sou um novo homem agora. Eu sou uma pessoa que pensa antes de ser grosso de falar. Eu não sou mais bravo. Então eu apanho, aí eu espero, aí daqui a pouco eu vejo o que eu vou fazer, sabe? Porque é isso que eu aprendi indo na igreja, é isso que eu aprendi na palavra. Mas para a gente mudar, a gente tem que se coçar para mudar. A gente tem que renunciar. A gente tem que estar disposto a dar o outro lado da cara a tapa. Entendeu? Ninguém vai Isso aí. mudar sem fazer nada, sem tomar nenhuma atitude. Então é isso que eu queria deixar de recado para as pessoas, cara. Se você tem alguém que você precisa acertar suas contas, vai e acerte. Se proponha a mudar. Não seja o mesmo. Não leve esse peso para você, não precisa. Tá? Só que a gente também tem que pensar que tem pessoas que não são compatíveis com a gente. Você só não tem o direito de levar um peso e não perdoá-la. Mas você pode optar por perdoá-la e continuar sua caminhada sem contato com essa pessoa. Entendeu?
compatibilidade é diferente de perdão. Às vezes a minha ideia é diferente da sua, eu não vou caminhar com você. Eu vou caminhar com quem caminha para a mesma direção que eu, para quem olha na mesma direção que eu, para quem está disposto a me amar do jeito que eu sou, entendeu? É isso. E eu quero cada vez mais melhorar. E eu aprendi isso. Essa foi a lição que eu aprendi. É isso que Jesus deixou para mim. É isso que ele fez. Jesus parou de... eu costumo dizer, Ale, que Jesus para mim era um quadro pintado pela minha avó, literalmente, que ela pintou, e a vida toda ficou preso na parede da minha casa. Eu não sabia, não tinha ideia do significado que ele tinha, cara. E nesse 1 ano e meio que eu vivo caminhando na igreja, com os meus amigos da igreja, com a minha família na igreja, debaixo de oração todas as noites com a minha família, sendo sacerdote da minha casa, sabe? Eu aprendi que Jesus não é aquele quadro da parede que eu vi a vida toda, não. Ele é muito mais, cara. Ele tem tanto para ensinar pra gente. A gente só precisa ser humilde de coração para abrir o nosso coração, cara, e tá disposto a aprender, a deixar as coisas boas entrarem e as coisas velhas saírem. É só isso, Ale. É só isso. É tão fácil ser feliz, cara. É tão fácil. É isso, cara. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Esse é o meu testemunho. Glória a Deus. Espero que várias pessoas possam escutar isso, catar o telefone e ligar para quem tá lá com problema e resolve essa treta. E, bola para frente, cara. Vamos ser felizes. Não vamos ter razão. Vamos ser felizes. É muito melhor ser feliz do que ter razão. Cara, fala, Lê. É impressionante como Deus, ele é bom o tempo todo. E o que ele tem feito na sua vida e na vida da sua família é uma coisa assim, eu que te conheço há tão pouco tempo, parece que eu te conheço há anos, né? Mas se eu te comparar do período que eu te conheço, de 1 ano atrás, para agora, você é uma outra pessoa. A sua forma de falar mudou, as suas atitudes estão mudando, e isso só vem agregar na sua vida. A palavra de Deus, ela tem entrado nos nossos corações e nas nossas renovadas nossas mentes, para que os nossos corações se transformem, né? E é isso, cara. A gente tem que cada vez mais melhorar. Com certeza. E eu também falo para todo mundo, cara. Porque assim, o perdão não é uma opção. Você não tem a opção de perdoar. Cara, você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Não é uma opção. Ah, talvez eu perdoe. Não sei, amanhã eu perdoar. Não sei se eu vou perdoar. Não, cara, você tem que perdoar. Não é uma opção. E o perdão não é um sentimento. Entendeu? O perdão, ele é uma atitude. Você tem que tomar atitude. Então, cara, não deixa para amanhã. Para que você vai ficar arrastando essa parada de esse peso em cima de você, cara? Ainda tem algumas pessoas, eu tava pensando esses dias aí, eu falei, cara, ainda tem algumas pessoas que eu preciso perdoar. O meu perdão maior foi em cima da minha mãe e do meu pai também. Esses, cara, e foi um alívio. Mas tem pequenas coisas, pequenas ações, por exemplo, de pessoas que me feriram, e eu tenho mágoa dessas pessoas ainda. E são coisas que eu preciso liberar, né? Mas é processo, né, Lê? É um processo, exatamente. É um processo. Cara, e às vezes você vai pegar assim, um cara experiente na palavra, tudo. Você acha que esse cara também não tem que ficar liberando perdão? Lógico que tem. Certeza. Entendeu? Não é só o conhecimento da palavra, é a ação que você tem que tomar, é o direcionamento que você toma, a atitude que você tem, por exemplo, que aconteceu uma coisa que alguém te desagradou e você ficou magoado com essa pessoa. E às vezes essa pessoa nem sabe, velho, que ela te desagradou. Você entendeu? Ela nem sabe que ela te feriu, que ela te machucou, sei lá, que você não gostou de uma atitude dela. E você, cara, não perdoou essa pessoa, você fica carregando isso, e é uma coisinha desse tamanhinho, cara. E às vezes você quer evitar até o ambiente que você tá com a pessoa, só que aí o Espírito Santo te coloca no mesmo ambiente com ela. Entendeu?
E aí, filho, vai liberar o perdão? Vai? Ah, tá bom. Vai levando, vai carregando, até quando você aguenta. Entendeu? Mas, cara, parabéns pela sua atitude, parabéns. Eu achei top essa Eu parada quero, sua de pedir perdão pro seu eu padrasto. quero, Foi animal. eu quero ler um rapidinho trecho aqui que eu preparei, escrevi mesmo, que eu quero falar rapidinho para a gente concluir, para deixar um recado para todos os pais e filhos. Tudo que eu passei, os traumas, os sentimentos. Hoje, uma coisa que me preocupa é saber se a minha filha está dormindo bem, porque eu não dormia. É antes de colocá-la na cama, orar em família, eu, minha esposa e minha filha. A minha família lá de trás nunca orou junto comigo. É prestar atenção nas pequenas coisas do dia a dia, ter certeza que eu estou sendo um bom pai. Minha filha, minha obrigação. Ela não precisa pedir a minha atenção. Ela não precisa de presentes caros. Ela precisa apenas do meu tempo. Isso aí. E para que eu dê esse tempo, eu preciso renunciar a muita coisa para mim. E eu falo também, até para os pais separados, se você se separou, que você seja o melhor pai para aquela criança. Inclua o seu filho nas suas coisas. Mas entenda que criar um filho não significa apenas as responsabilidades financeiras. Seu filho precisa do seu tempo. E o seu dinheiro, por mais que ele seja enorme, ele não vai conseguir pagar uma coisa, a mais importante, a dor da falta do seu tempo. Então, seja, não só dê. É isso, cara. É isso que eu deixo para as pessoas, para os pais, para os filhos. Não dá para comprar, cara. Tempo. Tempo de qualidade com o pai, lembranças. Você não consegue comprar. Você pode ter o dinheiro que for. Você tem que construir essas lembranças. Tem que deixar um legado para o seu filho. Você tem que deixar lembranças boas. E se não teve lembranças boas ainda, meu amigo, corre e construi, porque dá tempo. O que não dá é se você ficar plantado, parado, você não tem nenhuma atitude nova. Dá tempo. Você não está sendo condenado porque às vezes você fez tudo errado até agora. Você fez o que você sabia fazer de melhor. Levanta e vai, pega seu filho, vai mudar essa história, sabe? Porque aí você previne o perdão. Você não precisa ser perdoado. Você já está mudando a história, você teve um estalo, você despertou de ver a gente falar aqui. E é isso. E é assim que Deus fala com a gente, através de pessoas. E é assim que Deus falou comigo. Né, Ale? É isso, aí. cara. Eu acho que essa mensagem tem que tocar no seu coração. Cara, para que você não tome essa atitude hoje, mas amadureça essa ideia. Você não é obrigado a carregar isso com você. Então, muda seu comportamento, muda sua atitude, joga fora esse orgulho que não te leva a lugar nenhum e seja mais humilde, cara. O seu único inimigo, na verdade, é o Satanás. É o seu único inimigo. Não existe outro. E o Satanás utiliza pessoas para te ferir, para te machucar, mas não são as pessoas que são erradas. Elas só estão sendo instrumento do próprio Satanás. Então, cara, libera o perdão para essas pessoas. Elas são tão vítimas quanto você. Beleza? Olha, eu vi só pra falar um negócio que agora me surpreendeu aqui. O meu irmão tá assistindo a gente. Opa. Tá ali mandando palma ali no chat, ó. O Leandro. Aí, Lê, um abraço pra você, meu irmão. Espero que... Não sei se você ouviu tudo que eu falei, mas você vai com uma grande parte aí, você viveu junto comigo e foi muito legal lavar o diplomata lá junto com você, cara, na calçada. Certo? É isso. Hoje interessa que hoje a gente é dois baita pais de família, cara. Entendeu? Se a gente não tivesse passado por tudo o que a gente passou, a gente não seria assim, né? Então, processo, um abração pra você, meu irmão. É isso aí. 5 minutinhos, Ale. E aí? Vamos orar pelas famílias? Vamos. Você tem oração hoje? Como é que tá? Hoje não, cara. Não tenho nada aqui. Não tem problema não, a gente ora. A gente ora. Então vamos lá. Vamos pedir, né? Senhor Deus, meu Pai, eu peço que nessa live que a gente fez, que
pessoas que puderam nos assistir, nos escutar, onde quer que elas estejam, que elas possam ser tocadas, que elas possam ter o toque das suas mãos, Pai, no coração delas para amolecer, para que elas possam liberar perdão, que a gente possa escutar, Pai, diversos testemunhos, ou até nem escutar, mas que pessoas passaram por aqui, tenham escutado o que elas precisavam ouvir, para tomar uma atitude, para gerar um despertar nessas pessoas. Que elas possam entender, Pai, que o recurso financeiro ele é necessário, mas não é tudo, Pai. Que o que essas crianças precisam, e o que esses pais precisam é de boas memórias. Que eles possam, a partir de hoje, construir boas memórias com seus filhos, com seus pais, com suas famílias. Que corações sejam quebrantados aqui nessa noite e que possam ser reconstruídas histórias a partir desse nosso depoimento, dessa nossa live, desse nosso momento, Pai. Abençoa todas essas casas que estão nos assistindo, coloca seus anjos, protege essas casas das flechas inflamadas e que somente o amor possa reinar, Pai, nessas famílias. É isso que eu te peço hoje, essa noite, que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí, meu brother. Tamo junto, Ale. E aí, semana que vem, hein? Spoilers, não? Semana que vem? Não. Vou deixar no gelo. Deixa no gelo, né? Deixa no gelo? Deixa no gelo. No Tá meio bom. Mas vai ter da bastante semana a gente gente vai alimentando o povo. É. Mas vai ser bênção, hein? Não, com certeza. Poxa. E é isso aí, meu amigo. Muito feliz, leve, né? Já faz tempo que eu tô leve. Fiquei mais leve hoje. Cada vez que eu conto a história, eu fico mais leve. É isso aí. Você sempre vai liberando um pouquinho mais, né? Isso Você começa a ter orgulho, cara, do que você fez, sabe? Você fala, pô, que bacana esse negócio que eu consegui fazer, cara. Né? É muito bom. É muito bom. É isso aí, pessoal. Então, top. Vamos nessa. Agradeço a todos que passaram aqui. Eu vi que teve bastante gente que entrou hoje, cara. Não ficou muita gente, mas passou bastante gente por aqui. Né? O pessoal mande aí depois os comentários pra gente a respeito do que achou, se foi legal, se não foi, como que foi. Assista os outros episódios que estão lá, estão no YouTube também, gente. Só entrar lá no YouTube e assistir lá desde o primeiro episódio. E tá quase acabando, hein, Ale? Semana que vem já é o quinto episódio. Outra coisa que seria legal as pessoas começarem a nos dar sugestões do que a gente pode estar falando numa outra série. Sim, sim. É isso aí. Entendeu? Sei lá. Sim. Sugestão de perdão já foi agora, mas sei lá, uma sugestão de relacionamento, Opa, casamento acho que é o primeiro, cara. Entendeu? Sei lá. Primeirão. Eu acho que, isso aí. Ia ser da hora, hein, mano? Isso, ó, tem gente entrando aqui ainda agora, ó, mas ó, você vai ter que assistir desde o começo daqui a pouco, na hora que estiver disponível. Daqui a pouco vai pro ar, assistir lá. Mas é isso aí, Ale. Vamos pedir sugestões mesmo, que o pessoal possa mandar pra gente, a gente bolar uns novos temas aí quando terminar essa série. Mas ainda tem os temas legais do perdão aqui pra frente, hein, pessoal? Então acompanha aí semana que vem. A gente só tá no quarto episódio. Faltam mais 3 pra gente finalizar isso aí. Mais 3 semaninhas. E o último é surpresa. Só deixa esse spoiler. O último vai ser surpresa, vai ser da hora. Vai ser da hora, cara. Vai ser legal. É isso aí. Fiquem com Deus. Vamos lá, Lê. Vambora. Vambora, gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E obrigado por acompanhar. Um ótimo final de semana. É isso aí. Que Deus abençoe todos vocês, gente. Até mais. Amém. Ótima noite. Falou, Ale. Valeu, cara. Valeu. Obrigado.